Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Nessa quinta-feira, dia 4 de abril, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, as leituras do Evangelho nessa oitava da Páscoa são muito ricas ao nos apresentar os detalhes da ressurreição do Senhor. Os discípulos ainda estão saindo da experiência no caminho de Emaús e Jesus aparece no meio deles, aparentemente numa casa, e lhes saúda com a mesma exclamação que lhes ensina a fazer quando entrarem numa casa: "A paz esteja convosco." Só que Jesus, ele é o próprio autor da paz. Ele é aquele que, através da sua ressurreição, traz a paz entre Deus, Pai, e a humanidade, entre o céu e a terra. Nesse sentido, Jesus diz aos discípulos que pensam que ele é um fantasma: "Por que estáis assustados e com medo? Por que têm dúvidas?" E aí ele lhes mostra que ele não é um fantasma, ele não é um espírito, mas ele realmente ressuscitou no seu corpo. E ele lhes fala através de 3 sinais: "Olhai as minhas mãos, olhai os meus pés. São os mesmos que foram crucificados, que foram perfurados pelos pregos. É o meu corpo crucificado que agora está ressuscitado." E ele acrescenta em segundo lugar: "Tocai em mim e vede." Tenham essa experiência sensorial. Um fantasma não pode ser tocado, mas eu posso. E ele complementa dizendo: "Tens alguma coisa para comer?" E lhes pede então que preparem o pedaço de peixe assado, como que complementando a refeição no caminho de Emaús, que era a refeição do pão. E assim nós temos a mesma refeição que aquela que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes, mostrando a abundância que Jesus vem nos trazer. Os discípulos estão alegres, eles estão incrédulos. É bom demais para ser verdade.
Mas Jesus lhes diz que agora, com a sua ressurreição, estava sendo cumprida a Escritura, o Antigo Testamento, e ele lhes trazia entendimento sobre a palavra de Deus. Ele lhes fala sobre Moisés, sobre os profetas, sobre os salmos. Todos eles anunciavam que Jesus deveria sofrer, deveria depois ressuscitar, trazendo, através da sua Páscoa, dessa sua passagem, dessa sua vitória sobre a morte, a conversão dos corações e o perdão dos pecados. E agora ele envia os discípulos. Se Jesus inicia a sua missão em Nazaré, numa sinagoga, dizendo: o Espírito Santo está sobre mim para levar a libertação aos cativos, agora ele envia os seus discípulos através do ponto de partida que é Jerusalém, mas ele lhes envia a todas as nações como testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus. De fato, a palavra testemunha, em grego martírium, significa que eles anunciariam a morte e a ressurreição de Jesus com a sua própria vida. De fato, eles seguiriam Jesus no caminho da cruz e também alcançariam com ele a ressurreição. Que nós possamos beber desse testemunho dos primeiros discípulos, que traz até nós a fé na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.